Torcedores e torcedoras do Ponto Contra, Zé Mito na área. Estou aqui para falar de polêmica no futebol brasileiro sobre o árbitro de vídeo. Tem muita gente que reclama, que diz que não presta, que é inútil, é a mesma coisa de nada, mas não é, gente. Eu sei que vai ser um pouco contraditório com o título do vídeo. Não, se bem que eu vou botar o VAR não presta no Brasil. Então não é contraditório. O VAR é uma das melhores coisas que colocaram no futebol. Porque qual é a ideia? A ideia inicial. A ideia do VAR, o árbitro de vídeo. Pegar aqueles erros que aconteciam no futebol, tipo alguém que ganhou 3 Champions seguidas, fazendo 20 gols impedidos, e transformar em acertos. Pega aqueles 20 gols que aquele time que ganhou 3 Champions seguidas e cancelar, ao invés de deixar pro time. Quero os Enzos, aí torcedores do Real Madrid já reclamando aí embaixo. Que o Enzo, torcedor do Real Madrid, vai reclamar. Não, mas foi só um erro de arbitragem. Tá, galera, o árbitro de vídeo é para auxiliar os árbitros a rever o lance, a analisar de forma correta. Só que nunca, e eu digo, nunca vai funcionar no Brasil. Não vai, não vai. E uma coisa que tem que parar é desse negócio da galera dizendo que o outro time a torcida do outro time é chorona. Enquanto ele começa a continuar com esse negócio de chorão, chamar os outros torcedores de chorão, não vai funcionar nunca o VAR no Brasil. E eu vou explicar pra vocês. Então, sinceramente, assista esse vídeo pra vocês entenderem porque que nunca vai... A menos que acabe esse negócio de chamar a torcida dos outros de chorona, nunca vai acabar o negócio do VAR no Brasil. Bora fazer uma análise aqui. O Grêmio foi um jogador que... Foi um time que antes da Copa América começar, teve um jogo onde o VAR prejudicou o Grêmio. E o que o Grêmio fez? A torcida do Grêmio ficou reclamando aí nas redes sociais, não sei o que. Aí o que acontece? Todo mundo chama a torcida do Grêmio de chorão. E aí não existe uma reclamação de verdade sobre o VAR se é só os torcedores do Grêmio que estão reclamando. Aí acabou a Copa América, o Grêmio jogou contra o Vasco, essa eu me lembro, foi Grêmio e Vasco. E o Grêmio foi beneficiado pelo VAR. E a torcida do Vasco reclama. O que a torcida do Grêmio faz? Chama a torcida do Vasco de chorona. E não existe uma reclamação real pelo árbitro de vídeo, porque são só os torcedores do Vasco. É o que aconteceu agora, que foi o motivo de eu ter feito esse vídeo. Cara, acabou a Copa América, o Flamengo já foi beneficiado pelo árbitro de vídeo umas 4 ou 5 vezes, desde que acabou a Copa América. E faz um mês que acabou a Copa América. Os flamenguistas vão ficar bolados? Vão, mas eu tô aqui pra dizer a verdade, cara. Tu tem que aguentar a verdade. E o que acontece? A torcida do Botafogo reclama e a torcida do Flamengo chama a torcida do Botafogo de chorona. Porque os torcedores do Botafogo se sentem roubados de verdade. E a torcida do Flamengo não quer nem saber. Eu não estou falando que é só do Flamengo. Não, todas as torcidas fazem isso. Todas as torcidas, quando são beneficiadas aqui no Brasil, eles só ficam chamando os outros de chorão. E quando são prejudicadas, eles vão reclamar. E não existe uma reclamação de verdade sobre o árbitro de vídeo. Porque se todo mundo entrasse em consciência, se a torcida do Vasco dissesse assim... A do Vasco? Não, tô falando do Botafogo. Se a torcida do Botafogo falasse assim... Pô, o meu time foi prejudicado. O Cuejá fez uma entrada mais criminosa do que Do que quem, gente? É um criminoso aí, vai. Valeu, eu tô conhecendo bacana. Nossa, é porque veio o nome na minha cabeça, mas só veio o nome de político no Brasil. Mas entendeu, né? Uma entrada muito criminosa do Cuejá, que era pra ter sido expulso. Era assim, porque ele foi com a intenção de parar o jogador por trás. Ele não foi com a intenção de acertar a trava dele bem ali naquele pé. Mas ele foi com a intenção de ir por trás para poder parar o jogador. E sem querer, ele deu aquela pegada no pé. Aqui não interessa se foi sem querer. Ele foi com a intenção para parar a jogada. E é vermelho na hora, cara. É vermelho direto. Aquilo é vermelho direto. Nossa, se a gente vai transformar... Se aquilo não é lance para vermelho direto, isso aqui vai virar o futebol argentino. O futebol argentino tem mais porrada do que a luta livre. Se não entra em um consenso a torcida do Botafogo dizendo que foi prejudicada e a do Flamengo admitir que foi beneficiada, nunca vai haver
uma reclamação séria do árbitro de vídeo. Aí a galera vai dizer, o árbitro de vídeo não presta, não sei o que. Galera, o árbitro de vídeo é para auxiliar o árbitro a resolver os erros que tem de arbitragem. Agora você, que conhece o histórico de times que são beneficiados pela arbitragem e times que são prejudicados pela arbitragem aqui no Brasil, você consegue me dizer que os erros que aconteciam antigamente era por erro da arbitragem ou a arbitragem realmente queria favorecer certos times? Porque você traz o árbitro de vídeo para auxiliar o árbitro, mas o árbitro, eu vou falar aqui porque é verdade, o árbitro ele não erra. Ele não erra sem querer, ele erra de propósito para beneficiar certos times. Vocês sabem que isso acontece, só que não vão admitir, ninguém admite. E eu vou dizer a prova para vocês, porque muitos torcedores assim, digamos um torcedor do Palmeiras, vai dizer, não, mas o time mais beneficiado no Brasil é o Corinthians e os corintianos nunca vão admitir. Se fosse a gente admitia. Meu amigo, você consegue dizer para todo mundo que te perguntar que o Brasil não foi beneficiado na Copa América? Porque o Brasil foi beneficiado. O Brasil foi beneficiado, foi muito beneficiado. A arbitragem roubou, sim, para o Brasil. E a massa, pegar assim, a maioria dos brasileiros que acompanham a Copa América não vão admitir. Vocês estão ouvindo e não vão admitir. Vocês vão dizer, não foi, não teve roubo pro Brasil. Teve, cara. Teve roubo pro Brasil. E os argentinos reclamam. E o que os brasileiros fazem? Chamam os argentinos de chorão. Ah, vocês só estão chorando. Ah, manda o Messi não sei aonde. O Messi só tá chorando. E aí não existe a reclamação verdadeira do árbitro de vídeo. Porque o time que for beneficiado nunca vai reclamar. E não adianta os brasileiros dizerem, ah não, são só os flamenguistas, os corintianos que não. Você, cara, você não admite que o Brasil foi ajudado na Copa América. Você não admite. E por conta disso, eu já sei que se seu time fosse beneficiado, você também ficaria calado. Então, enquanto não houver um consenso dos torcedores e dos times para realmente admitir que está tendo esse favorecimento descarado no futebol brasileiro, o árbitro de vídeo nunca vai funcionar no Brasil. Nunca vai funcionar, não vai funcionar. Agora me diz você acha que há alguma possibilidade de que os times do Brasil que forem beneficiados pela arbitragem admitirem que foram beneficiados, as torcidas? O que você acha? Isso é possível? Se isso é possível acontecer, a torcida entra em um consenso e reclama do árbitro de vídeo e faz o futebol funcionar da maneira correta. Mas nós sabemos que não vai acontecer. Isso não vai acontecer nunca aqui no Brasil. Então pode pôr árbitro de vídeo, pode pôr uma televisão gigante assim do lado do campo só pro árbitro olhar, pode botar 20 árbitros no campo, que aqui no Brasil não vai funcionar, porque os erros são propositais. Os erros. Então o vídeo foi esse, galera. Essa é a verdade, pô. Não dá. A culpa é do brasileiro mesmo. Não adianta reclamar, são os árbitros, não sei qual time só. Não, a culpa é do brasileiro ser brasileiro. Triste, mas é. Então, galera, se vocês querem mais vídeos desse jeito, falando de polêmica, porque tem que... Quando eu faço o quadro polêmica aqui é pra falar a verdade. Só que tem gente que assiste esse vídeo e no comecinho escuta eu dizendo que o Grêmio foi beneficiado e os gremistas já não querem mais ver. Eu digo que o Corinthians é beneficiado e o corintiano já não quer mais ver. Eu venho aqui pra falar a verdade, cara. E é verdade. Isso não vai funcionar até continuar essa cultura que a gente tem de chamar os outros de chorão por a gente estar sendo beneficiado. Porque o torcedor que chama o outro torcedor de chorão, ele sabe que o time dele ganhou roubado. Ele sabe que o time dele, sem a ajuda da arbitragem, não teria ganhado. Porque senão ele falava, tu tá ficando louco? É claro que não foi lance pra vermelho. Não, mas ele não fala isso. Ele chama o torcedor de chorão. Porque ele não tem outro argumento. Porque ele sabe que o time dele ganhou roubado. E nós vamos continuar isso. Não é torcida do Flamengo, não é do Corinthians, não é do Grêmio. É do brasileiro. Que o brasileiro também não admite que teve ajuda de arbitragem para ganhar a Copa América. Então o vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like, deixa comentário sobre o que vocês acham dessas polêmicas. Deixa comentário se vocês acham que algum dia a arbitragem vai funcionar aqui no Brasil. Não tô nem perguntando o árbitro de vídeo, a arbitragem. Porque algum dia eles vão botar tanta tecnologia, mas a gente sabe que os árbitros
vão continuar beneficiando certos times e que as torcidas que estão sendo beneficiadas não vão reclamar e as que estão sendo prejudicadas vão reclamar até serem beneficiadas. Então, deixa like, deixa comentário, se inscreve no canal, tá saindo vídeo todo dia, se bem que eu já vou parar de postar vídeo todo dia porque minhas férias acabaram. E valeu essa moral, torcida. Tchau!